Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje temos a escritora e psicóloga Adriana Ramos, ela que nos traz aqui duas edições de um livro, 2 volumes, se pudermos falar melhor, Historinhas do Céu. Tem aqui um caráter espírita, no sentido de trazer à tona histórias de crianças que já morreram e que por meio de psicografia trazem passagens para, digamos assim, a vida terrena. Tudo bem, Adriana? Vou pedir que tu já comece nos explicando um pouco melhor para quem nos acompanha e entenda o espírito da obra. Tudo bem, muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente, né? Já é o 2º ano aqui na TV Câmara. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês, então, a 2ª psicografia, que é o livro do Túlio. E esse livro também foi feito de uma maneira muito carinhosa, né? Eu não me sinto autora desses livros, né? Como eu estava te dizendo, eu me sinto apenas um canal. Essas crianças, elas vêm até mim e elas contam as suas histórias. Então, eu faço o possível para trazer nessas obras ao máximo assim, de fidedignidade das palavras, da maneira como as imagens acontecem. Então, é um livro bem legal, assim, e que traz muito sobre a morte, assim, a morte não vista como uma maneira trágica, mas como uma passagem. São psicografias, então, que eu realizo, e todos esses livros, eles têm um caráter também beneficente, então, o valor é sempre repassado para instituições que amparam crianças. É interessante porque, por exemplo, numa das histórias já inicia falando de quando a criança chegou no céu. Isso. E como é que era a vida na Terra. Até tu colocaste aqui o último livro, que é o Historinhas do Céu 2, com o espírito de Túlio, uma criança também, e eu havia feito menção ao primeiro do Miseu. Aqui. E a nossa produção vai mostrar as capas e as ilustrações, e era o do Miseu propriamente que eu estava me referindo, porque ele começa assim, ó: tudo começou quando cheguei aqui. Quando eu vivia na terra, eu era uma criança muito doentinha. Minha mãe chorava todos os dias e pedia para Deus: tenha misericórdia deste menino. De tanto sofrer, um dia um anjinho veio me buscar. Eu achava que anjo era menino, mas não. Era uma menina, a Ana. Depois eu vi que não era um anjo só, eram vários. Então, já propõe uma dimensão diferente. É óbvio que pela forma como tu contas, há uma tentativa de também se adequar à melhor forma de se comunicar com as crianças, propriamente ditas, que é o teu público-alvo, mas sem dúvida outros também devem ler, né? Sim, sim. Como é que começa essa construção toda? Tu colocas assim, se eu puder dizer, nas tuas sessões de psicografia, ipsis literis, como foi dito para ti, entre aspas, que vai para as páginas, ou há uma adaptação no sentido de melhor se comunicar com o público leitor? Na verdade, assim, não há adaptação, é um processo muito natural. Então, por exemplo, eu vou te contar um pouquinho da história do Miseu, que acho que daí fica mais fácil também dos nossos telespectadores compreenderem. Eu estava grávida das minhas filhas, estava na energia de criança, não tinha nem ideia que eu receberia essa visita. Mas aí o Miseu se aproximou, eu comecei a sentir essa presença de criança e aí eu comecei a visualizar o rostinho dele e ele se apresentou: meu nome é Miseu e eu vim te contar uma história. Como eu já estou habituada a receber essas visitas do plano espiritual, não só de crianças, mas de adultos, de pessoas falecidas, e trabalho em centros espíritas com isso, para mim foi um processo muito tranquilo. E aí eu disse para ele: tudo bem, você quer me contar a tua história? Pode me contar. Daí ele disse: não, mas eu gostaria que você escrevesse essa. Eu gostaria que você conseguisse papéis, canetas, porque eu gostaria de te contar a história e que você fizesse alguns desenhos. Então eu fui atrás de todo o material e aí ele foi me contando. Então ele que me traz da onde ele estava, para onde ele foi. E como é uma criança, é tudo muito fluido, então ele vai e volta na história, né? Hoje eu estou aqui no céu, mas veja bem, eu já morei aí na terra e foi dessa maneira como eu vim para cá. Eles se referem ao lugar onde eles vivem como a colônia arco-íris do céu, que é a colônia onde habitam as crianças, os animaizinhos e os cuidadores, né? Então eu na verdade não faço nenhuma configuração, eu deixo bem à vontade, claro. Até porque a gente também possa entrar em contato com esse plano que é diferente do nosso. Né? E, digamos assim, eu até vou pedir que tu contes uma breve sinopse assim, do histórico de cada um desses espíritos.
tanto o Miseu quanto o Túlio. O Miseu, ele tem 6 anos de idade, que foi a idade que ele faleceu, e ele tinha problemas cardíacos respiratórios, né? Então, ele passou por diversas dificuldades, a mãezinha, o pai dele tentaram todos os tipos de tratamento, mas ele era uma criança que não reagia, não tinha um bom prognóstico. Passou muito tempo na cama, muito tempo doentinho, por isso que ele conta isso no livro, né? E aí chegou no momento em que um anjinho veio buscá-lo, e daí ele traz bem essa imagem de chegando na janela uma menininha cheia de luz e levando ele para um lugar melhor, né? Que coincide mais ou menos com a passagem que eu havia lido, e que já é impactante, porque o livro, a história se inicia dessa forma. Inicia ele indo embora, e daí ele conta como que é ir embora, como ele foi recebido. Então a gente às vezes, né, principalmente quem já perdeu crianças, fica indignado, pensando, mas para onde foi, né? Cadê a alma que animava esse corpinho? O que aconteceu? Então é uma maneira da gente compreender que não tem dor quando isso acontece, né? E na história do Túlio traz muito disso também. O Túlio, ele estava brincando, né, na sala do pai dele. O pai dele tinha saído para trabalhar e ele escalava a estante de livros, e no que ele mexeu, ele encontrou uma chave. E ele começou a testar essa chave em várias gavetas, até que uma dessas gavetas abriu e tinha uma arma de fogo, né? Ele morava no interior de Minas, e muitos lugares do Brasil hoje, né, ainda se tem esse tipo de material, né, infelizmente. E aí, brincando, mexendo, a arma disparou. Só que quando dispara a arma, ele não sente dor. A primeira sensação dele é um estouro. E no que ele olha, o avô dele está lá do lado. E daí o avô diz: querido Túlio, teu corpo padeceu, e ele vai já encaminhando esse menino para a colônia. Então, não tem sofrimento, não tem dor. Isso é uma morte fulminante, né? Sim. E é interessante que as mães ficam, né, e principalmente as mães que me procuram a partir disso, mas o que acontece? Sentiu dor, porque nós como mães, acho que o maior desespero é pensar nisso, né, de que eles podem ter sofrido. E digamos, é claro que falar em tendência na vida é difícil, mas as pessoas quase que são educadas esperando que vão perder os pais ou os avós, né? Isso. Mas a ideia de perder um filho, né, causa muito desespero também por essa ideia de que há um ciclo a ser percorrido, mas de repente o ciclo daquela criança se limitou aos 6, 8, 10 anos, e as pessoas aceitarem isso é muito difícil para quem fica, né? Muito difícil, é uma ferida sempre aberta, e até Exatamente. por isso esse projeto de livros vem para mostrar que está tudo bem, que eles são bem cuidados. Eu recebi muito feedback de pessoas dizendo que isso acalentou o coração, né? É claro que é uma ferida que não vai fechar nunca, mas já acalma um pouco. Mas como psicóloga, tu acabas aliando as duas coisas, a questão do espiritismo, esse teu, digamos que é um dom que as pessoas têm, a mediunidade, e talvez o fato de ser psicóloga te facilita nesse processo de compreensão, na junção dos fatores. Como que as crianças, digamos assim, é uma literatura infanto-juvenil a que tu te propões, ainda com essa questão de que não és tu que estás criando exatamente. Tá? Mas enfim, mal ou bem é uma literatura infanto-juvenil. Como as crianças recebem isso? Que tipo de retorno tu tens recebido, seja em consulta ou seja em lançamentos, palestras, conversando? Elas chegam a captar toda essa dimensão ou fica mais no âmbito lúdico das histórias infanto-juvenis como todas as outras, assim? Eles entendem como uma historinha do céu, como algo que pode acontecer após a morte. Assim, eles não trazem essa carga negativa que nós adultos às vezes enxergamos a partir da morte. E é interessante que esses livros eles estão já sendo utilizados em evangelização infantil. Então, quando elas encaram essa obra, elas já têm também um preparo para isso. Mas evangelização infantil a partir do espiritismo, né? Isso. Mas eu acho que é interessante também mencionar que muitas escolas, né, católicas aqui de Caxias também tem esse livro na biblioteca. Então, hoje no Brasil, isso é uma coisa muito interessante, que não é mais algo fechado. Existe uma abertura para os diversos tipos de modalidades de religião, de visões a respeito da morte, né? Então, os feedbacks que eu recebo são muito positivos. E eu te conto até algo particular, assim, de uma filha minha. Eu tenho filhinhas gêmeas, elas têm 4 anos hoje,
E uma delas, ela pegou o livrinho e, olhando para as ilustrações, começou a me contar a história. Olha só, mamãe, aqui, né, por exemplo, tinha um menininho que ele estava um pouquinho dodói. Olha só, o que que é esse, mamãe? É um anjinho? Então, também, assim, contando para eles vão captando a partir das imagens e vão compreendendo algo como a morte como algo sutil. 4 anos de idade. Sim. Sim, então as crianças elas têm muita facilidade e não tem aquela questão do julgamento, né? É claro que eu recebo também pessoas muito curiosas a respeito do assunto e eu acho interessante também mencionar que nos lançamentos a maior parte do público são de pessoas curiosas, né? Claro. Pessoas que querem ajudar também as entidades e pessoas curiosas. Então eu recebo uma avalanche assim de perguntas e eu me sinto muito feliz de poder compartilhar de algo assim tão maravilhoso e de uma experiência que eu não quero que pare comigo. Eu gostaria que as pessoas tivessem acesso também a essas informações, né? Ainda quando tu colocas a adoção em escolas católicas, a rigor os católicos são simpáticos ao espiritismo, pelo menos não digamos do ponto de vista institucional, mas muitas pessoas católicas frequentam sessões e participam, então não é uma coisa que chame tanto a atenção, assim, digamos. Mas como fazer para os leigos entenderem essa dimensão de que uma pessoa que tem o dom é capaz de receber, enfim, relatos de uma pessoa de uma pessoa que morreu, agora é um espírito, está noutra dimensão. Como deixar claro a seriedade que tem esse processo, que muitos chegam a acreditar até, não, mas para aí, ela está inventando, não é bem isso que acontece. Como é que tu faz, às vezes, nesse desafio de leigos que são mais céticos ou que custam a compreender a dimensão que tem esse processo? Sim. Eu fico pensando assim, que antes desse meu trabalho, desse projeto de livros, a gente teve um grande nome na nossa história, que é o Chico Xavier. Chico Xavier, ele publicou mais de 400 obras e enfrentou os mais diversos tipos de preconceito. Então, o que eu posso dizer é que eu já cheguei num momento melhor, no momento em que o Brasil já olha para o espiritismo como algo bom, que já não tem mais tanto preconceito. Mas eu compreendo que para alguns leigos fica difícil compreender como isso acontece. Eu penso que a mediunidade é algo que faz parte de cada um de nós. Todos nós temos algum tipo de sensibilidade ou de intuição. Vou dar um exemplo da nossa Copa. No dia que a gente perdeu, e perdeu feio, infelizmente, né, nos últimos jogos... Te referes ao confronto contra a Alemanha, a goleada inédita de 7-1. Inédito. Nesse dia, muitas pessoas acordaram com uma sensação ruim. Muitas pessoas, muitos familiares meus, muitas amigas. E eu me lembro que nesse dia eu acordei e não senti vontade de colocar... Antes do jogo? Antes do jogo, de colocar a camiseta do Brasil nas minhas filhas e em mim. Era algo que eu não sabia explicar, mas não me dava vontade. E eu sentia uma angústia, uma tristeza. Mas não era só eu que sentia, muitas pessoas também, né? E aí, infelizmente, a gente passou por essa derrota, né? Então, eu percebo que não é algo só meu, é uma sensibilidade que circula, mas o médium, ele tem não uma sensibilidade maior, mas ele presta mais atenção nisso. Então, no momento em que isso acontece, ele se foca e ele fica mais atento para todos os estímulos que estão à volta. Então, geralmente, essas imagens ou essas intuições passam pelas pessoas e elas não se importam muito com isso, não dão o referido valor e continuam a viver. Mas a verdade é que todo mundo tem uma sensibilidade, né? Uns mais aguçada, outros menos. Isso, exatamente. E eu, na verdade, não escolhi ser médium, foi uma coisa que me aconteceu. Eu sou de famílias católicas, tanto por parte de pai, por parte de mãe, e eu, numa brincadeira de compasso com a minha irmã, ela começou a escrever um nome de uma pessoa, e era o nome de uma pessoa que era um vizinho meu que tinha falecido há um ano. E ele começou a trazer mensagens e a falar coisas, e eu comecei a ver que realmente algo estava se manifestando ali que não era minha irmã. Que idade tu tinhas nesse período? Eu tinha 10 anos de idade e a minha irmã era 3 anos mais nova que eu, né? Eu tenho 2 irmãs. Então, ali já foi uma surpresa e a partir daquele fenômeno eu comecei a buscar. Então, eu acho que vai da busca de cada um, vai da fé realmente de cada um, mas hoje a gente tem, inclusive, congressos, estudos que mostram que há uma correlação da mediunidade
né, com o nosso funcionamento cerebral. Então eles fizeram já estudos recentes de grupos que são médiums com grupos de pessoas normais que não desenvolveram essa habilidade, e eles percebem que o médium ele tem uma região do pré-córtex que tem um funcionamento diferente. Então no momento em que o médium ele está psicografando ou recebendo uma visita espiritual, que a gente chama de incorporação, que é o momento que o espírito ele faz uma conexão mais íntima com a gente e se expressa. E essas pessoas que estão nesse momento de transe, é como se o funcionamento cerebral estivesse anulado. É como se elas estivessem num sono profundo. Então não tem atividades no pré-córtex. Já as pessoas que fazem uma brincadeira, por exemplo, fingindo estar escrevendo uma carta, fingindo estar incorporando, elas têm várias regiões ativas no cérebro. Regiões de imaginação, de produção literária, de produção acústica. Então, o médium ele entra num transe mesmo. Naquele momento que está sendo expresso, seria impossível de ser dele. A gente tem hoje muitas universidades que estão buscando, inclusive os telespectadores podem procurar isso no Google hoje, né? São trabalhos que são desenvolvidos por universidades muito sérias do nosso país. Então é algo a ser explorado, muitos neurocientistas já estão atrás disso, então a seriedade não vem apenas de como a gente tenta mostrar isso ao público, mas também de pesquisas. Do processo. Sim, sim. É interessante porque um processo criativo do poeta português Fernando Pessoa, entre os maiores de todos os tempos, muitos tentaram explicar o processo criativo dele de diversas formas. Chegaram a dizer que ele era esquizofrênico, mas há uma passagem porque ele começou a expressar diversos heterônimos, como se chama na poesia. Isso. E parece que um deles, o Alberto Caeiro, ele atravessou uma madrugada inteira. Diz que ele entrou numa situação tal de tamanha concentração, ele ficou em pé e havia uma mesinha, mas digamos um pouquinho mais alta, e ele fica em pé escrevendo aquelas séries de poemas horas a fio. Ele vai uma madrugada inteira e acredita-se que possa ter sido isso também, um momento em que ele recebe aquilo que ele mesmo classificou como heterônimo e foi e levou a cabo. E aí entra a complexidade do próprio Fernando Pessoa com diversas personalidades. Sim. Tanto que a obra vai ser organizada por ele mesmo e pelos heterônimos. Aí vai ter o Bernardo de Souza, Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, Álvaro Campos, cada um com personalidades completamente diferentes, defeitos, um é mais individualista, outro tem mais apego à natureza, um vive no ambiente urbano, engenheiro e tal, no caso o Álvaro Campos, né, seria um engenheiro mais sisudo. Já o Alberto Caeiro não, vinculado mais com a natureza, mais sensitivo e tal. É fantástico isso, né? E talvez naquela época nem ele tivesse essa espontaneidade de explicar o que acontecia, mas estudos demonstram, né? Sim. A dimensão que ganhou a personalidade desse homem no processo criativo. E que do ponto de vista formal, na vida dele, era uma pessoa contida, sem maiores roupantes e tal, mas aflorou no processo criativo e deixa até hoje, né? As pessoas estudam e sempre encontram algo diferente. Né? Olha que lindo, porque a inspiração é uma mediunidade, né? Então você vê, não é só comigo, né? Eu apenas acredito ser um canal e eu estou querendo publicar e trouxe esse projeto à tona porque eu também quero ajudar as crianças, né? Exatamente. É uma forma de todo mundo também fazer uma ação social. Mas se a gente for investigar, realmente, pensa no Chico, né? Que tinha até 4ª série primária, mal sabia escrever, e ele fez livros, inclusive, em outras línguas. Né? Mas aí, como é que eu posso dizer... Em todos esses momentos, como eu referi a questão do Fernando Pessoa, e tu citaste a tua própria experiência, Sim. É sempre uma incorporação de uma dimensão superior ou é uma capacidade sensitiva de perceber algo diferente que se encontra no ambiente, daí isso fica reunido em forma de escrita? Como explicar? Porque de repente as pessoas também dizem, não, aquele cidadão ele incorpora várias pessoas e está sempre incorporando. É sempre assim? Ou de repente eu capto algumas questões que estão no ambiente e elas são unidas em forma de escrita? A gente acredita assim que existe um campo, isso até pela física quântica, existe um campo de informações, né? Não só as informações físicas e materiais relativas ao nosso funcionamento neurológico,
mas também relativas à parte energética que existe no mundo e na parte espiritual que inclui, né, dentro da energética. Então, existem vários tipos de mediunidade. Existem cantores que se inspiram, que eles falam que tem dia que eles não produzem nada, né? Principalmente quem compõe, né? E tem dias assim que vem um monte de informação e vem notas na cabeça, então são inspirações, né? Tem médiums, por exemplo, que fazem, eu acho que vocês devem até ter visto no último programa da Xuxa, que ela acompanhou um médium que ele recebe o espírito, ele incorpora espírito de pintores. Então, de olhos fechados, ele com as mãos ele vai fazendo obras de Van Gogh, né, de Monet, exatamente. Então tem também as artísticas, né, tem as literárias, tem as psicografias também de cartinhas, como a que o Chico Xavier fazia, que eram ditadas, né? Então naquele momento ele estava, claro, sob controle do que o espírito dizia, mas sempre os espíritos ficavam ao lado dele. Existe a mediunidade de manifestação também, que é quando o espírito ele entra em contato conosco e a gente permite que ele faça também a manifestação do modo dele, com as palavras dele, com o jeito dele. Então, na verdade, tem uma dimensão, uma diversidade muito grande. E o mais interessante é que é um time, as pessoas que não digamos sofrer não, mas que passam por essa experiência, relatam que há uma urgência de colocar em prática. Né? Por exemplo, como tu colocaste dos compositores, o sujeito diz que tem aquela sensação, ele precisa imediatamente se encontrar com um amigo que vai fazer o arranjo, uma nota, ou ele mesmo escrever, nem que seja num pedaço de guardanapo, porque também pode passar, existe aquele medo de que, bom, eu vou perder essa experiência criativa. Né? E é verdade, e é interessante que a gente tem manifestações fisiológicas disso. O coração começa a palpitar, a gente sente uma sudorese nas mãos, uma vontade de fazer alguma coisa. Então, realmente é um momento muito especial e que se você sabe aproveitar, ele pode ser muito produtivo mesmo. Né? Adriana, eu quero te agradecer, infelizmente nosso tempo já está além e eu fiz questão de continuar porque o assunto é muito rico, né? E vou te convidar já, daqui a uns meses, que tu retornes, talvez já com uma nova obra, que eu sei que tu pretendes dar sequência a essa série, ou que talvez também abordemos um outro ponto que não tenhamos tocado por aqui, porque o assunto ele é muito rico e, sobretudo, esse enfoque inédito que tu trazes, que é o público infantil. As psicografias geralmente problematizam temas assim, o futuro da humanidade, como é que estamos lidando com o cotidiano, o que esperar de muitas mortes, assassinatos, guerras, como se educar para a paz. E ao pegar o viés infantil, não que estejamos fazendo uma obra de vulto menor, mas é um enfoque diferente e também a tentativa de familiarizar as crianças nesse processo. Né? Eu gostaria que tu, de uma forma, tentasse te esforçar para nesse fechamento dar um ponto que não tenhamos tocado até aqui, mas, sobretudo, esse teu empenho no sentido de trazer à tona essas crianças que se encontram no outro plano e também familiarizando o público infantil do plano terreno. Então, eu tenho dois grandes objetivos, não só meu, mas também do plano espiritual, que é poder divulgar ao máximo essa obra, poder ajudar pais que perderam crianças de maneira acidental, e poder ajudar os nossos pequenos a olharem não só para a morte dessa maneira mais sutil, mas para a vida. Eu acho que nós estamos num momento hoje da nossa humanidade que a gente precisa se sensibilizar mais, a gente precisa ter mais sentido naquilo que nós estamos fazendo. Então eu acho que, bem como você falou, são guerras, são atrocidades, tem que ter um fio de esperança. Né? Então esses livros eles vêm também para levantar isso, para levantar a questão da gente se integrar, de ter mais ação social, de se ajudar, é trazer realmente palavras, inspirações para um mundo melhor. Uma última curiosidade, desculpa te interromper, esses espíritos eles ficam sempre crianças? Morreu enquanto criança, vai ser sempre criança ou pode acontecer alguma alteração em determinado momento e mudar? Pode mudar, porque não é uma vida, são várias. Neste momento, eles escolheram estar crianças, né? E até porque para poder haver a reencarnação, eles vão regredindo na idade até ficarem bebês e aí ter condições de vir para a Terra, né? Um processo mais detalhado, não vou me apegar muito nisso, mas eles escolheram, neste momento, assumir a forma de crianças. Para quem tem curiosidade, a gente tem um site que eu posso divulgar aqui, que é o www.historinhasdocel.com.br, não leva acento.
Para quem entrar no site de Historinhas do Céu, lá tem um pouquinho do resuminho de cada livro e traz também, né, algum espaço, de repente, para as pessoas fazerem perguntas. E nesse site a gente fala um pouquinho do projeto, fala um pouquinho dos autores, de como isso funciona. Claro. Convém destacar também, é uma ótima edição pela editora Maneco, com ilustrações da Karen Basso, que também é espírita e participa do processo todo. E o entendimento fica muito legal. Olhando as ilustrações, o pessoal em casa também já está acompanhando aí as páginas e a reprodução das ilustrações. Então, Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Foi um privilégio abordar uma obra inédita. Eu, particularmente, não tinha conhecimento desse viés diferente, voltado ao público infantil, e acredito que nossas crianças e adolescentes também têm uma possibilidade nova aí de interpretação do mundo, enfim, tantas portas que se abrem a partir dessa forma de leitura. Historinhas do Céu, mais uma vez, então, fica a recomendação para todos que nos acompanham. Muito obrigado, Adriana. Obrigada. Conversamos, então, com a Adriana Ramos, autora da série Historinhas do Céu. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.